Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um aulão do professor Toninho Vespo. Dessa vez a nossa matéria é língua portuguesa para o concurso de Itaquaquecetuba, que está chegando aí, a prova está pertinho. Então vem com a gente que hoje o estudo vai ser sobre língua portuguesa. Antes de tudo, eu quero dizer que você está no caminho certo. Se você está aqui no aulão do Toninho, você está no caminho certo. As aulas do nosso cursinho têm sido focadas principalmente nas questões de concurso, né, nas questões da VUNESP, banca, da prova de vocês, que tem uma metodologia muito específica, diferente de outras bancas, diferente da FCC e de outras bancas, tem algumas especificidades. Então, para a aula de hoje, eu ia falar algumas, mas trouxe muitas e muitas questões de língua portuguesa para a gente treinar, trabalhar essas questões e aí fixando o conteúdo do edital. Tudo bem? Vamos lá? Bora? Pronto. Muito bem. Muito bem. Antes de começar a resolver as questões em si, eu queria dizer para vocês, por que questões? As questões são, de fato, o caminho mais curto para que nós possamos fixar os conteúdos do edital. Por quê? Porque as bancas, elas não são tão criativas quanto parece. Quando a gente está estudando, a gente fica com medo do absurdo, né? O que será que pode cair dentro da matéria que a gente está estudando, das matérias, a gente fica pensando nas inúmeras possibilidades, mas as bancas não são tão criativas assim, as questões elas vão se repetindo de acordo com os concursos. Então, estudar por questões é um caminho muito, muito, muito interessante. É isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Para iniciar as nossas questões, eu fui dividindo por temas, né, para abarcar todo o tema do nosso edital. Para iniciar as nossas questões, eu trouxe o tema aqui, interpretação de texto. Vocês vão observar, durante a leitura das questões, enquanto a gente responde junto, que as questões da VUNESP trazem textos mais curtos, diferentes da FCC, por exemplo, de outras bancas. Isso é muito bom para nós, mas não significa que as questões sejam mais fáceis, pelo contrário, exige de nós também uma atenção maior. As questões de interpretação da banca VUNESP, elas estão ali juntas, embaralhadas com outras questões de gramática também. Então, muitas vezes o mesmo texto de referência para questões de interpretação é também o texto de referência para questões de gramática. Então a gente vai ver aqui, eu tentei organizar o máximo possível, separar os conteúdos para ficar muito claro onde é que a gente está, mas a gente vai ver aqui alguns momentos que aparece gramática, outros momentos aparece interpretação pura de texto, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Então eu trouxe aqui, um adendo importante, muito, muito, muito importante dizer, essas questões são de concursos anteriores, entretanto algumas foram modificadas por mim, para que pudéssemos encaixá-las no edital. Então, se você já viu alguma dessa questão com uma alternativa diferente, enfim, não fique bravo, fique tranquilo, porque eu mudei aqui para que a gente possa dar conta do conteúdo do nosso edital. Tudo bem? Vamos lá? Vamos iniciar a leitura da primeira questão? A ideia é que a aula seja bastante dinâmica, para que não fique cansativa, e além do material que está aqui, tem um outro material com outras questões que a gente vai disponibilizar também no grupo de WhatsApp, enfim, para que todos possam fazer outras questões que versem sobre o mesmo tema, e aí treinando e mais, tá bom? Um caminho interessante é questões, e aí a questão te faz pensar, olha, será que eu realmente sei isso aqui? Teoria, vou para a teoria, aí eu entendo o que a questão pediu, volto para a questão, resolvo a questão, dessa maneira eu consigo fixar de uma maneira muito mais efetiva o conteúdo da própria teoria, tá bom? E aí vocês vão ver, como eu falei, que as questões elas vão se repetindo, né? Cada banca tem uma forma muito específica de cobrar determinados assuntos dentro das questões. Sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Primeira questão de interpretação de texto. Não vou falar aqui sobre interpretação de texto, é uma introdução bem simples, né? A interpretação de texto exige de nós, além de decodificar o texto ali que a prova traz para a gente, exige de nós também que nós relacionemos os textos que nós já conhecemos com os textos do autor. Isso que é interpretar, né? É claro que tem uma questão também literal, de literalidade, né? Muitas vezes é aquilo mesmo e pronto, é a frase que o autor citou e pronto, depende da questão, mas interpretar vai muito além disso, né? Interpretar
é justamente relacionar com conhecimento de mundo o texto apresentado pelo autor na nossa prova, né? Porque muitas vezes as questões elas versam sobre o que o autor quis dizer, né? Como poderíamos substituir esse determinado termo, por qual outro termo poderíamos substituir determinado termo usado pelo autor durante o seu texto, enfim. Vamos lá. A educação é o principal instrumento de transformação social. Por meio dela, os indivíduos adquirem conhecimento, desenvolvem habilidades e aprendem valores que lhes permitem participar de forma ativa na sociedade. Pessoal, eu comecei lendo o texto aqui porque é um texto pequeno, né? Então acho que é uma boa começar a leitura pelo texto, mas uma dica muito interessante é passar os olhos nas questões primeiro, né? Não ler todas as questões, enfim, porque a gente tende a ficar ali, perder um tempo ali, e daqui a pouco é hora de passar as questões para o gabarito, então a gente precisa também contar tempo, né? Ver direitinho quanto tempo a gente está gastando em cada questão. Mas passar os olhos nas questões primeiro, porque o nosso olhar no momento de leitura do texto já é um olhar muito mais direcionado, né? Aqui a gente vai fazer isso porque o texto é bem pequenininho. Então, a educação é o principal instrumento de transformação social. Por meio dela, os indivíduos adquirem conhecimento, desenvolvem habilidades e aprendem valores que lhes permitem participar de forma ativa na sociedade. Essa é uma questão de 2022 da VUNESP. De acordo com o texto, a educação é uma obrigação legal apenas? Olha, primeira dica aqui já na nossa primeira questão, na nossa primeira alternativa. Toda vez que aparecer a palavra apenas, ou a palavra sempre, ou a palavra nunca, tome muito cuidado com essa alternativa porque ela tende a estar errada. Não significa, não estou dizendo que a alternativa estará errada, apenas por ter esse termo, advérbio aí de tempo, enfim. Mas quase sempre, né, a gente precisa duvidar dessa alternativa porque ela restringe muito a resposta, né? Mas vamos olhar aqui, né? Uma obrigação legal apenas, bom, a gente leu o texto aqui rapidinho, é um texto curto, e nem fala de obrigação legal, o texto nem cita obrigação legal, então a gente já descarta essa alternativa. Um instrumento de transformação social, olha só, já na primeira linha do texto, texto curto, a gente já verifica essa informação. A educação é o principal instrumento de transformação social. Reparem, a alternativa não diz que a educação é o principal instrumento de transformação social, mas ela diz que é instrumento de transformação social, então está de acordo com o texto trazido pela questão. Vamos olhar as outras alternativas. Um fator secundário na sociedade, de maneira nenhuma. Eu não penso isso, você não pensa isso, e o autor desse texto, felizmente, também não pensa isso, então descartamos essa alternativa. Exclusivamente para a aquisição de diplomas. A educação serve para adquirir diplomas? Veja bem, não interessa o que você acha, não interessa o que eu acho, interessa o que o texto diz. O texto não diz em nenhum momento que a educação serve para exclusivamente a aquisição de diplomas. Letra E, um meio de entretenimento. O texto também não diz. Às vezes parece que né? Falta política pública, falta muita coisa, e às vezes essa bagunça faz a gente pensar que é uma grande brincadeira, né? Mas não é isso que o texto diz que a educação é um instrumento de transformação social. Então, se você assinalou aí na B, você acertou. Beleza? Ainda com o mesmo texto, também uma questão para a gente inferir aqui, o texto afirma que a educação permite que os indivíduos fiquem isolados na sociedade. Essa é a letra A. Bom, vamos olhar o textinho rapidinho, dá para passar o olho novamente. Bom, o texto não fala sobre isolamento, a educação não permite que os indivíduos fiquem isolados na sociedade. Desenvolvam habilidades e valores. Olha, essa parece interessante, porque a gente já aqui na segunda linha do texto encontra as palavras desenvolvem habilidades e aprendem valores. Não é literal, a questão, a alternativa não traz a literalidade do texto, mas me parece que essa questão é a certa. Vamos ver as outras. Evitem responsabilidades sociais, o texto não fala sobre isso. Aprendem apenas conteúdos teóricos, o texto também não fala sobre isso. Substituam o trabalho por estudos, o texto também não fala. Por isso, apesar dessa ser a realidade de muitos de nós, né? A gente, ao contrário, aliás, né? Tem que parar de estudar para trabalhar. Mas, bom, o texto não fala sobre isso. Então, vamos lá com a alternativa correta, a letra B. Se você assinalou a letra B, você acertou. Eu acho que eu passei uma a mais. Pronto. No trecho, adquirem conhecimento, desenvolvem habilidades e aprendem valores. O verbo indica
Primeira coisa, eu tenho que encontrar qual é o verbo aí, né? Que verbo é esse? Existem vários verbos aqui dentro dessa construção, né? Há várias orações aqui. A gente encontra o verbo adquirir, desenvolver, aprender. Mas vamos ver o que a pergunta está pedindo para nós, porque não adianta também buscar toda a teoria se a pergunta tem ela trata de uma questão específica dentro da teoria. Vamos ver. No trecho adquirem conhecimento, desenvolvem habilidades e aprendem valores, o verbo indica um processo ativo do indivíduo? Parece que sim. São verbos, né? Verbos expressam ações, não só, né? Também estados, também estado e também fenômenos da natureza. Mas, como expressa ação, então, processo, ação, tudo a ver. Vamos ver as outras alternativas para ver se tem uma mais correta. Uma situação passiva do indivíduo? Bom, o indivíduo que adquire conhecimento, desenvolve habilidades e aprende valores não tem aí uma situação passiva. Então, vamos descartar essa alternativa. Apenas aprendizagem teórica. Bom, o trecho não fala nem mesmo em habilidades teóricas, falam em aprender valores, habilidades, conhecimentos, enfim, conhecimento pode ser conhecimentos práticos, conhecimentos teóricos. Exclusivamente educação formal, também não. Olha lá a palavrinha exclusivamente, determinando a alternativa aí. Desinteresse pelo conhecimento, de modo nenhum. Qual a resposta certa? Vamos lá? Um processo ativo do indivíduo. O autor enfatiza que a educação é irrelevante? Sim ou não? Não, o autor em nenhum momento diz isso. Conhecimento, habilidades e valores são frutos da educação? Olha, essa aqui parece legal, né? Mas parece legal. Será que o texto está dizendo isso? Que o conhecimento, habilidades e valores são frutos da educação? Vamos ver. A educação é o principal instrumento de transformação social. Por meio dela, os indivíduos adquirem conhecimento, habilidades e aprendem valores. Então, parece que está correto. Vamos ver se tem outra alternativa melhor, mais correta. Valores pessoais não têm relação com educação. O texto não diz isso. Apenas habilidades profissionais importam. O texto também não diz isso. Educação deve ser somente prática. O texto também não diz isso. A nossa resposta correta é a letra B. Vocês estão percebendo que o nível de questões aqui não é um nível muito difícil? Estão percebendo? As questões da UNESP não costumam ser realmente muito difíceis. Agora, é claro que a banca vai mesclando questões de interpretação de texto, como eu falei, de gramática, então vai aparecer aí em algum momento uma dificuldade, um grau maior de dificuldade. Agora, é muito importante que nas questões que são consideradas fáceis ou medianas, nós pontuemos na nossa prova para não perder nenhum pontinho, né? A gente vai fazer a conta aí que a grande maioria dos candidatos vai pontuar nessas questões, então a gente tem que pontuar também. Leia com atenção, ainda que a questão pareça fácil. Inferir a partir do trecho. Os indivíduos que têm educação. Aqui, gente, ó, percebam que aparece a palavra inferir. Então eu tenho que ir além da interpretação, eu tenho que desenvolver aqui um raciocínio lógico, eu tenho que entender que, se mesmo que o autor não disse exatamente determinada palavra, determinada frase, se é possível encontrar a ideia dentro do seu texto. Vamos lá. Inferir a partir do trecho. Os indivíduos que têm educação tornam-se inativos? Bom, o texto não diz isso, nem dá para perceber isso a partir do modo como o autor escreveu. Conseguem participar ativamente na sociedade? Parece que sim, porque desenvolvem habilidades, aprendem valores, adquirem conhecimentos, aí tem uma participação ativa na sociedade, né? Vamos ver se tem outra resposta melhor. Ignoram valores sociais, ficam restritos à teoria escolar, substituem interação social pelo estudo? Nenhuma dessas três é possível encontrar no texto de forma literal e nem mesmo inferir a partir do texto. Então ficamos com a letra B. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, textinho novo aqui pra gente. Antes de ler o texto, vamos ler as alternativas, vamos ler o que pede o enunciado da questão, vamos ler as alternativas, depois a gente vai pro texto, vamos fazer esse teste? Bora. O racismo no texto é descrito como A. Um problema estrutural, um fenômeno exclusivo de atitudes individuais, apenas consequência de preconceitos isolados, algo inexistente atualmente, um tema sem relação com a educação. Importante dizer que tem o que eu acho, o que eu acredito e tem o que o texto diz.
Então vamos ver o que o texto diz. Bora. O racismo é um problema estrutural presente na sociedade. Olha só, a nossa alternativa A diz que o racismo é um problema estrutural. Vamos ver se o texto diz algo além disso, senão já matamos a questão, é a letra A mesmo. Ele se manifesta de diversas formas, desde atitudes individuais até políticas públicas que reforçam desigualdades. Reconhecer a existência do racismo é o primeiro passo para combatê-lo. A educação e a conscientização são ferramentas essenciais. Pessoas negras enfrentam barreiras em áreas como mercado de trabalho, educação e saúde. Combater o racismo exige esforço coletivo e mudanças profundas na cultura e nas instituições. Então veja, o texto diz muito mais. O texto vai além dessa afirmação de que o racismo é um problema estrutural. Mas nenhuma das minhas alternativas, ela me mostra aí um caminho melhor, né? Pelo contrário, são alternativas, inclusive, muito estranhas ao texto. Então, eu fico com a letra A, um problema estrutural. Se você também colocou a A, você acertou. Tá gabaritando? Tá gostando? É isso aí. Vamos que vamos, bora. Para combater o racismo, já lemos o texto, para combater o racismo, segundo o texto, letra A, é suficiente ignorar diferenças raciais? Bom, eu não acho isso, você não acha isso, mas o texto também não diz isso. O texto não diz isso, então já exclua essa letra A. Apenas ações individuais bastam. E aí é importante entender o texto e dialogar, né, fazer com que os textos, o meu conhecimento de mundo, dialoguem também com esse texto. Né? Racismo estrutural, por exemplo, é um tema que está muito presente na nossa sociedade, um tema muito importante na nossa sociedade. Então a gente já há algum tempo tem entendido que o racismo vai muito além das ações individuais. O racismo é não um problema individual, mas um problema estrutural, aí pensando na acumulação primitiva, né, na escravidão, enfim, de pessoas negras, e como a sociedade se estrutura hoje, né, essa divisão social do trabalho, em que a gente tem pessoas pretas e pardas ocupando trabalhos mais precarizados, enfim, não precisamos filosofar aqui, mas é importante dialogar, que os nossos textos dialoguem com os textos do autor, para que a gente possa entender até, inclusive, aquilo que ele não disse exatamente, né, mas sempre atento ao texto. Então, o racismo é suficiente, para combater o racismo é suficiente ignorar as diferenças raciais? Não. Apenas ações individuais bastam? Não, porque aqui a gente está falando de racismo individual, a gente está falando de racismo estrutural. Educação e conscientização são essenciais? Eu acho que são, você também acha que são. Vamos ver se o texto diz isso, vamos dar mais uma lidinha, vamos ver se a gente encontra essa informação. Vamos lá. Reconhecer a existência do racismo é o primeiro passo para combatê-lo. A educação e a conscientização são ferramentas essenciais. Então o texto diz isso sim. Vamos já assinalar? Vamos nem passar? Não, vamos ver o que tem aqui nas outras alternativas. Mercado de trabalho deve ser o único foco? Não. O racismo estrutural está presente no mercado de trabalho, é estruturado pelo mercado, pelo capital, mas não só. Mudanças institucionais não são necessárias, também o texto não fala sobre a não necessidade de mudanças institucionais, pelo contrário, né? O texto fala da necessidade de políticas públicas. Então ficamos aqui com C, educação e conscientização são essenciais. Acertamos, boa. Pessoas negras enfrentam, segundo o texto. Então veja, gente, segundo o texto, sempre segundo o texto, ainda que a questão não diga expressamente segundo o texto, ela não quer saber o que você acha. Talvez, se a sua prova tivesse lá a redação, né, um texto de opinião, dissertativo argumentativo, aí é o momento para você dar a sua opinião e sustentá-la por meio de argumentos. Aqui não, aqui é o que o texto diz, né? Feliz quando nós encontramos textos bacanas, né? Quando não, a gente precisa responder a questão da mesma forma. Pessoas negras enfrentam, segundo o texto, desigualdades sociais? Sim, o texto diz isso. Vantagens em educação? Não, o texto não diz isso. Exclusivamente problemas de saúde? As pessoas negras enfrentam problemas de saúde? Nós sabemos que sim, o texto diz que sim, mas o texto diz que exclusivamente problemas de saúde? Não. Apenas dificuldades individuais? Não, porque é racismo estrutural, não é racismo individual. O racismo individual está dentro do racismo estrutural, segundo o próprio texto. Nenhuma dificuldade, isso aqui é absurda demais, né? Acho que ninguém escreveria, ou até escreveria, mas não é o caso. Então, letra A, desigualdades sociais, vantagens em educação, exclusivamente problemas de saúde, pessoas negras enfrentam desigualdades sociais, letra A. Você acertou? Então bora.
O primeiro passo para combater o racismo, segundo o texto, é aplicar políticas públicas. Veja, o texto fala em políticas públicas. O texto fala em políticas públicas. Então, eu tenho que tomar cuidado. Não basta lembrar de uma palavra do texto, de uma expressão do texto, falar, pô, eu lembro disso, vou colocar aqui. Se eu tiver dúvida, eu volto para o texto. E quanto mais a gente vai fazendo isso, principalmente nesse momento de resolvendo questões, a gente vai aprendendo a ler melhor o texto para resolver as questões. Veja, não estou dizendo que você não lê bem. Não é isso, estou dizendo que ler um texto para responder as questões exige prática, né? Então, você vai ver que a necessidade de voltar ao texto vai diminuindo. Então, aqui eu já tinha entendido, por exemplo, que o primeiro passo não é aplicar políticas públicas, tem outros passos aqui que o autor elenca como mais importantes que antecedem esse passo. Reconhecer a sua existência, bom, me parece lógico, porque primeiro você reconhece a existência para depois trabalhar, né? E a gente vive, inclusive, um contexto social onde a existência do racismo é questionada, coincidentemente, por pessoas brancas, né? Criar barreiras sociais. Para combater o racismo, eu crio barreiras sociais, o texto diz isso? Não. Ignorar diferenças raciais, aí, enfim, está longe do texto. Exclusivamente denunciar casos isolados, então essa questão aqui já me disse que ela está errada. Eu fico com reconhecer sua existência. Vamos ver se a gente encontra isso no texto? Olha aqui, ó, na segunda linha. Reconhecer a existência do racismo é o primeiro passo para combatê-lo. Você acertou? Então bora. Tá feliz? É isso aí. Combater o racismo exige esforço coletivo e mudanças profundas. Indica a necessidade de ação individual. Veja, gente, aqui é uma questão de inferência. Combater o racismo exige esforço coletivo e mudanças profundas, né? Esforço coletivo, ou seja, sozinho não dá, né? Só determinado movimento social, enfim, só determinada parcela da sociedade, só política pública, só determinados indivíduos, não dá, o racismo é estrutural. Importância da sociedade e instituições, sociedade e as instituições têm uma importância muito grande. Que o racismo é apenas simbólico. Gente, vamos ler de novo o enunciado. Até eu me perdi aqui, mas tudo bem, não tem problema. Vamos ler o enunciado, temos tempo. Combater o racismo exige esforço coletivo e mudanças profundas. Isso indica que há necessidade de ação individual? Isso não indica. Indica a importância das instituições? Talvez sim. Que o racismo é apenas simbólico? Com certeza não. Que mudanças superficiais são suficientes? Que não há solução possível? Eu fico com a importância das instituições sociais. Bom, eu, olhando para o texto, nem acho que o texto indica exatamente isso, né, que seja o elemento central do texto, mas eu tenho que me ater ao que a questão está pedindo. Acertamos. Boa. Bora. Para a próxima. Agora que a gente vai fazer uma pausa em questões de interpretação de texto, a gente vai caminhar um pouquinho mais com a gramática, tá bom? E aí as questões de interpretação vão voltar ao decorrer do texto aqui, a gente vai mesclando um pouquinho para não ficar muito maçante também, até porque as questões de interpretação são mais fáceis, né? Então a gente sente uma tranquilidade maior, mas nem só de coisas fáceis são feitas as provas da Unesp, tá bom? Aqui de cara temos uma questão sobre crase, olha só. Fui à Bahia nas férias e entreguei o presente à professora que tanto admirei. Pessoal, eu já estou vendo aqui de cara, eu não li o enunciado, mas eu já estou vendo crase ali, né? Não fui à Bahia, e estou vendo a crase ali, né, depois do presente, antes da palavra professora. Então eu imagino que seja uma questão de crase, né? Vai gastar duas crases assim, para nada? Vamos ver. Assinale a frase correta. Olha só, as alternativas não estão relacionadas exatamente à frase do enunciado. Isso pode acontecer. Vamos nos ater então às alternativas. Qual delas está correta? Vou à escola amanhã, está correto? Vou à escola amanhã. Você que estudou crase aí, está estudando crase há um tempão. Vou à escola amanhã, tem crase? Fui a correr no parque. Eu acho até que essa questão eu digitei errado, viu, gente? Ela realmente tinha uma crase antes de um verbo, mas eu acho que está até digitado errado aqui. Bom, já elimino essa, né? Mas eu vou explicar por quê. Entreguei o presente a João. Cheguei a Roma ontem. Vou a Manaus. Vamos lá, gente. Algumas regrinhas só para a gente fixar. Primeira coisa, não há crase antes de verbo, tá bom? Então, fui a correr, ou ainda que tivesse uma coerência aqui, né, enfim, fosse um outro verbo, não há crase antes de verbo. Isso aqui é importante para você lembrar dessa alternativa. Não há crase antes de verbo. Outra questão importante, outra dica importante, não há crase antes de palavras masculinas. Então, olha aqui a letra C. Entreguei presente a João. Não, ao João, né? Ao João.
Cheguei a Roma ontem, essa aqui pega, né? Vou à escola amanhã e cheguei... aqui ficaria melhor cheguei em Roma, né? Acho que essa questão, na verdade, está mal construída mesmo. Mas a alternativa correta é vou à escola amanhã. Lembrando que a crase é a junção da preposição a com o artigo definido a. Então eu tenho que observar o seguinte, a palavra que antecede o a com acentinho da crase, ela exige a preposição a, né? Vamos olhar aqui para as nossas alternativas. A palavra vou, né, do verbo ir, exige a preposição a? Vamos testar? Eu vou. Quem vai a algum lugar, então exige. Agora eu preciso ver se o meu próximo termo, que vem depois do a, com o sinalzinho da crase, se ele exige o artigo definido a. Então vou à escola amanhã. A escola exige. Então essa aqui está correta. Mas vamos ver se tem outra alternativa correta. Cheguei a Roma ontem. Ou, sei lá, vou a Roma amanhã. Acho que melhor do que essa alternativa, vou a Roma amanhã. Exige crase? Olha, tem uma outra regra também muito interessante para a gente verificar se tem crase ou se não tem, principalmente em relação ao verbo ir, né? Observem o enunciado lá. Fui à Bahia e entreguei o presente à professora que tanto admirei. Se eu quero entender se nessa construção tem crase ou não, eu tenho que fazer a regra da volta. Vou ensinar para vocês, muita calma, vamos lá. Fui à Bahia. Se tiver crase, na regra da volta, vai surgir a palavrinha da. Voltei da Bahia. Então eu sei que tem crase. Se aparecer a palavra de, é porque não tem crase. Vamos fazer o teste? Fui a Roma. Voltei de Roma, então não tem crase. É claro que essas dicas que a gente dá, principalmente nas aulas de concurso público, elas não dão conta da complexidade do assunto, que é um assunto bastante extenso e complexo, mas elas nos ajudam a fazer as provas, a resolver questões. Agora, é interessante sim decorar que não tem crase antes de verbo, não tem crase antes de palavra masculina. Aliás, tem uma exceção aqui, né? É preciso observar se existe, na verdade, uma palavra elíptica escondida ali, como por exemplo, fiz um gol a Pelé. Pelé é uma palavra masculina, mas aí antes do A e entre o A e o Pelé está elíptica, ou seja, escondida a palavra maneira ou a palavra modo, né? Fiz um gol à moda Pelé, à maneira Pelé, então é possível sim que haja crase. Por isso que essas regrinhas, essas dicas, elas nem sempre dão conta de todas as questões, né? Mas é importante. Então, se você quer decorar, lembre-se disso. Se der dá, faz a volta. Se der dá, crase a. Se der de, crase para quê? Tá bom? Fui à Bahia, voltei da Bahia, então tem crase. Fui a Manaus, voltei de Manaus, então não tem crase. Se der dá, crase a. Se der de, crase para quê? Beleza? Essa aqui vou à escola amanhã, enfim. Essa aqui eu vou pular, porque já é muito parecida. Vamos lá. Outra questão interessante, muito presente também nas provas da Banca Vunesp, o verbo haver, né? Verbo haver, esse é um verbo que a gente tem bastante dificuldade, que aparece muito nas questões da Vunesp. Havia muitos alunos na biblioteca, mas apenas alguns estavam estudando com atenção. Existe uma regra que deve ser seguida por todos. O silêncio é necessário. Assinale a alternativa em que a concordância está correta. Havia muitos alunos na biblioteca. Olha, quando a gente olha essa questão, a gente não conhece a teoria, dá vontade de colocar o plural nesse verbo aí no início, né? Pô, não está concordando, né? O verbo tem que concordar com o sujeito, né? Não está concordando. E aí a gente tende a colocar, né? Haviam. Veja, como resolver essa questão para o resto da vida e nunca mais errar nem nas provas da Unesp nem em outras provas. A palavra haver, ela pode aparecer nas suas alternativas, no seu texto, na sua questão, de maneiras diferentes. Quando ela estiver no sentido de existir, ela é impessoal. Quando a palavra haver estiver no sentido de existir, ela é impessoal, portanto, ela não flexiona em número, em gênero, enfim, ela é impessoal. Vamos testar? Havia muitos alunos na biblioteca. Existia muitos alunos na biblioteca. Então, no singular mesmo está correto. Vamos para B. Houveram muitos alunos da biblioteca. Vamos testar? Existiam muitos alunos da biblioteca. Está no sentido de existir, portanto, tinha que ficar no singular. Existe muitos alunos da biblioteca. Mas, professor, é o seguinte, você acabou de falar
que a palavra haver, quando tiver no sentido de existir, ela precisa ficar no singular, ela não precisa concordar, não falou? Quando tiver no sentido de existir. E o próprio verbo existir tem que participar da mesma regra. Não. Com o verbo existir é outra coisa. O verbo existir flexiona. Então aqui, ó, existe muitos alunos na biblioteca. Errado, questão incorreta. Existem. Quem existe? Muitos alunos. Então, existem muitos alunos na biblioteca. Então, decora isso, entende isso, que vai te ajudar a responder pelo menos uma questão do seu concurso, eu tenho certeza, pode me cobrar depois. Verbo haver e verbo existir. Verbo haver, quando tiver no sentido de existir, não flexiona. O verbo é impessoal, mas a palavra existir flexiona sim. Haverá muitos alunos, isso aqui é uma bagunça, né? Então nem vale a pena. Houveram alunos estudando, essa aqui também já demonstra que aquilo que a gente acabou de falar não se aplica, né? Houve muitos alunos estudando, não houveram porque está no sentido de existir. Então a alternativa correta é a letra A. Muito bem. Olha que legal que a Marina fez aqui, colocou a explicação do lado. Muito obrigado, Marina. Que legal. No trecho, existe uma regra que deve ser seguida por todos. O verbo existir está correto no singular, pois se refere a uma regra. Existe uma regra que deve ser seguida por todos. Porque está no singular, né? Então não dá para falar existem... Perdão, passei um monte aqui. Não dá para falar existem uma regra. Então existe. Correto no singular, pois se refere a uma regra. Errado deveria ser existem, não. Correto, mas apenas se fosse plural. Errado, pois o verbo haver deve ser usado. Correto, mas apenas no sentido de presença física. Letra A. O verbo existir concorda com o sujeito. Lembrem, o verbo haver, quando tiver no sentido de existir, é impessoal, fica no singular, mas o verbo existir flexiona. Tá bom? O professor explicou a matéria, os alunos prestaram atenção e anotaram os exercícios. João, monitor da turma, ajudou os colegas. Essa questão, gente, eu lembrei que eu misturei aqui algumas coisas. Eu acho que tem mais de uma alternativa correta, mas vamos ver. Se tiver, a gente tem que acertar as duas, tá bom? Assinale a alternativa em que a vírgula está corretamente usada. O professor explicou a matéria, vírgula, os alunos prestaram atenção. Veja, temos duas orações aqui, né? Trata-se de orações coordenadas, portanto, e a vírgula está separando essas orações, né? Me parece que o uso da vírgula está correto. João, vírgula, monitor da turma, ajudou os colegas. Aqui a gente tem um caso de aposto, né? Tem uma explicação aí, uma determinação da palavra que vem antes da vírgula aí, né? Então me parece correta também. Os alunos, vírgula, prestaram atenção e anotaram. Veja, quem é o sujeito dessa frase aqui? Os alunos, né? Em seguida o verbo prestaram, e aqui a vírgula está separando o verbo do sujeito, então essa questão com certeza está errada. D, explicou a matéria, a mesma coisa aqui, ó. A vírgula separando aqui de maneira indevida. O professor explicou a matéria aos alunos. Bom, não é um caso de vírgula, a pergunta é sobre vírgula, né? Mas aqui está errado porque deveria ser aos alunos. De toda maneira, é possível verificar aqui que a letra A está certa, o professor explicou a matéria, os alunos prestaram atenção. E a letra B, João, o monitor da turma, ajudou os colegas. Veja, você não pode colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Duas você pode. Isso é só para você decorar. Duas você pode, que é o caso do aposto, que é quando você explica o termo anterior. Beleza? Então, ó, vamos ver como tá certa aqui. João, monitor da turma, ajudou os colegas, mas a letra A também tá certa, tá bom? Essa aqui eu vou passar. Adjetivo também, a gente não vai aqui ficar dentro das classes de palavras, estudando a teoria de cada uma delas. Vamos rapidinho para a gente poder avançar, são 24 questões. Adjetivo, todo mundo sabe que o adjetivo é o termo ali é a classe de palavra que tem a função de qualificar o substantivo, né? Então vamos ver o que a questão está pedindo para a gente. O filme interessante agradou a todos. As pessoas felizes sorriam durante a sessão. Já encontrei dois adjetivos aqui. O filme interessante, né? Faz uma referência à palavra filme, agradou a todos. As pessoas felizes, faz uma referência à palavra pessoas, o substantivo pessoas,
sorriam durante a sessão. Vamos ver o que a questão está pedindo. No trecho interessante, ou o trecho interessante é substantivo. Olha só, nem perguntou do adjetivo. Substantivo, um adjetivo qualificado, um advérbio, um pronome, um verbo. Vamos ver, vamos analisar de novo. Bom, tem um artigo aqui, tem a palavra filme, que é um substantivo, e tem um interessante que qualifica o meu substantivo, portanto, é um adjetivo. Não precisaria estar aqui adjetivo qualificado, adjetivo somente. Como não tem nenhuma outra resposta só com a alternativa adjetivo, vou ficar com adjetivo qualificado. Muito bem. As pessoas felizes sorriam durante a sessão. Felizes é substantivo, verbo, adjetivo qualificado, advérbio, pronome. E aí, gente? Adjetivo. Muito bem. O aluno estudou bastante ontem e completou os exercícios rapidamente. Bastante no trecho significa, aqui já passamos de adjetivo para advérbio. Qual a função do advérbio? É modificar o verbo, né? Entre outras palavras, mas nesse caso, especificamente, a gente encontra essa situação. Então, bastante no trecho significa intensidade, tempo, lugar, modo. E aí, o que você acha? O aluno estudou bastante. O verbo é estudar, e aí está qualificando esse verbo aí com a palavra bastante. Intensidade, tempo, lugar, intensidade. Muito bem. O aluno estudou bastante ontem e completou os exercícios rapidamente. Rapidamente no trecho indica intensidade, tempo, modo, lugar ou negação? Modo. Sinônimo e antônimo também está lá no nosso edital. Sinônimo, antônimo, gente. Sinônimo e antônimo. Sinônimo, palavras que têm o mesmo significado. Sinônimo, palavras que têm significados opostos. A atitude corajosa de Ana contrasta com a postura tímida de seus colegas. O antônimo de corajosa no contexto é determinada? Não. Tímida? Parece que sim. Corajosa? Não. Porque é o antônimo, né? O contrário de corajosa. Valente? Também não, é o contrário. Valente seria um sinônimo. Audaciosa? Também seria um possível sinônimo. Então vou ficar com tímida. Muito bem. A atitude corajosa de Ana constatava com a postura tímida de seus colegas. O sinônimo de postura no contexto é comportamento? Parece que sim. Vamos ver. Coragem, medo, ação. Olha, coragem, não, porque aí já tem uma qualificação, né? Comportamento. O sinônimo de postura no contexto é comportamento. Sentido conotativo e sentido denotativo. Essa aqui é muito interessante, gente, uma breve explicação. Sentido denotativo é o significado real, literal das palavras e pronto. Literal, real. Sentido conotativo é o sentido figurado, aquilo que não é concreto, de fato, né? Olha, estou estudando tanto para o concurso que estou a ponto de perder a cabeça. Veja, essa minha frase não é literal. Estou utilizando aí uma metáfora, um sentido figurado, né? Não vou perder a cabeça de fato. Portanto, esse é o sentido conotativo. Lembra desse exemplo? Porque, na verdade, nós conhecemos, né, sentido notativo e conotativo. O que a gente faz muitas vezes é confundir um com o outro. Vamos lá. O sentido conotativo, que é o sentido não literal, aparece em: o sol da tarde iluminava a cidade. Olha só a pegadinha. Parece sentido conotativo, mas veja, o sol da tarde ilumina a cidade. O sol da tarde, o sol ilumina o mundo, o sol é a luz do mundo. Então, veja, não tem nada demais aqui. Não está dizendo que o sol brinca com a cidade, o sol o sol alegra a cidade, enfim. Tem uma condição aqui literal, objetivo. O sol da tarde ilumina a cidade. B. Ele é um verdadeiro sol na vida de todos. Essa é para mim, ó. Eu sou um verdadeiro sol na vida de todos. Aí sim, veja, não pode ser no sentido literal, né? Ninguém é sol. Então, sentido conotativo. C. Ambos. D. Nenhum. E. Ambos trocados? Não. A alternativa correta é a letra B. Ele é um verdadeiro sol na vida de todos. Muito bom, questão repetida. Eu acho que nós chegamos ao final. Chegamos ao final das nossas questões, sobrevivemos a 24 questões, caramba, nem faço ideia quanto tempo levou essa aula, falei que ia dar uma aula de 30 minutos, agora já não sei mais. Bom, espero que você tenha ficado até o final, que tenha tido paciência, que você tenha feito todas as questões conosco, e que tenha sido proveitoso para você. Dica:
Continue fazendo questões, além dessas 24 questões, vou disponibilizar outras questões para vocês aí no grupo de WhatsApp, enfim, nos contatos. Continue fazendo questões, entre em sites de questões, tem sites de questões que a gente pode procurar questões de provas anteriores, é um exercício muito legal também. E aí você faz a questão, vai para a teoria, tira a dúvida, volta para a questão. Esse é um exercício muito legal, a nossa prova já está aí, não dá tempo também de estudar toda a teoria de todas as matérias, a gente precisa estudar de maneira objetiva, e uma das maneiras de estudar de forma mais objetiva é resolvendo questão, tá bom? Desejo que você faça uma boa prova, desejo que você consiga concretizar os seus objetivos aí durante o processo de estudos, que você tire uma nota excelente e que possa nos convidar aí para o churrasco no momento da sua aprovação, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo a todos e a todas, até mais.